Amigos queridos, mergulhados neste ambiente preparado para nos receber, aqui estamos uma vez mais, buscando a presença de Jesus em nossas vidas. Amado Mestre, sê conosco, dá que possamos estar sob o influxo do seu amor, às primeiras horas da manhã deste dia, para unirmos os nossos sentimentos e buscarmos neste manancial de amor, chamado Evangelho, o nutriente para os nossos espíritos, a luz da nossa esperança, a chama sagrada da nossa fé, que nos impulsiona a ação no bem constante. Ensina-nos, Senhor, a servir em seu nome, onde quer que estejamos, para que, unificados nos sentimentos da fraternidade, possamos comungar com os seus ensinamentos. Que os amigos espirituais que aqui presentes estão, responsáveis por este Evangelho, encontrem em nossos pensamentos e em nossos corações a receptividade necessária às reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, bem-aventurados, sempre acho que são todos bem-aventurados, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é uma bem-aventurança de Jesus por nós. É uma esperança de progresso. Como é desafiador nós praticarmos o exercício constante do bem, o bem ininterrupto. E todas as vezes que o bem é intermitente, é interrompido pelas nossas más paixões, nós já estamos no arrependimento. E esse arrependimento move as esperanças de progresso em nós. Então é interessante essa dinâmica, né? Quando a gente deixa de fazer o bem, nós já sentimos que deixamos de fazer o bem. E já nos ressentimos por termos deixado de fazer o bem. Esse é um indício, né, das lutas que travamos conosco mesmo para domar as nossas más inclinações. E esse item, a fé e a caridade, que é uma tríade inseparável, fé, esperança e caridade, é inseparável porque a construção da experiência do Evangelho em nossos sentimentos, chamado fé, é o primeiro sinal da nossa conversão. Nós nos sentimos convertidos ao cristianismo redivivo nesta oportunidade em que fazemos do conhecimento adquirido um testemunho. E óbvio que o espírito imantado do bem que faz, da ação constante do Evangelho em sua vida, ele abre uma vibração que alarga seus horizontes a tal ponto expandido que vamos chamar esperança. Porque é uma visão, a esperança é uma visão que há futuro para nós, e um futuro de bem-aventuranças. Essa é a grande esperança do Espírito. Por isso nós dissemos no início, bem-aventurados, né? Os que têm fé e caridade. Bem-aventurados os que amam o seu próximo como seu irmão. Então, esse estado de bem-aventuranças, de profunda satisfação espiritual, é a chama da esperança.
Então não há verdadeiro cristão que não sejam espíritos otimistas, corajosos, esperançosos, seguros nas suas decisões, confiantes na justiça divina em sua vida, e que geram esse estado vibratório, a chamada resignação, que aqui na lição vai chamar de abnegação e resignação, que são indícios da fé. Então, eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. A sociedade, quando a gente ora pela paz do mundo, quando a gente ora pelos sofrimentos do mundo, nós sabemos que essa mudança será coletiva se partir da individualidade e se encontrarmos corações caridosos que nos conduzam, se encontrarmos espíritos abnegados que ombreiem conosco a existência na Terra. E é por isso que essa mudança coletiva, ela começa na individualidade de cada um de nós, e por que não dizermos no ambiente familiar. Quando o ambiente familiar for um lar cristão verdadeiramente, quando os testemunhos de fé nós dermos uns aos outros, quando estivermos em franco processo de reconciliação com aqueles que não amamos ainda, nós estaremos mudando o mundo íntimo, e já a primeira célula de manifestação do Espírito, que é o lar. E se os lares se estruturarem em bases cristãs, a sociedade há de se estruturar. Se alguém tiver um plano mortal para destruir a sociedade humana, é destruir os conceitos de família, que são os conceitos mais honrados que o Espírito recebe do mundo espiritual para fazer o seu progresso. Então, a importância da família na ação da caridade. É ali que nós vamos exercitar o Evangelho de Jesus para termos força para estarmos no mundo e darmos o testemunho. Então, impulsos generosos nós já o possuímos. Desejo de fazer o bem, isso já está estabelecido em nós. Movimentos para isso nós já fazemos. Os espíritas, em geral, se movimentam bastante para o bem do próximo. Mas a caridade a que nós estamos nos referindo é aquela do dia a dia, num reduto íntimo, onde o plano de amor de Deus por nós, chamado planejamento reencarnatório, vai se estabelecer na base da estruturação da fé. Nós trouxemos de Emmanuel uma lição do Fonte Viva, que eu gosto muito dessa lição e sempre que posso a gente recorre a ela, porque ela é de uma clareza para nós entendermos as diferenças entre crença e fé, né? Que chama firmeza e constância. Essa questão da energia firme, a energia não é desprovida de amorosidade. A constância é uma perseverança do espírito naquilo que ele determina que seja um objetivo na sua vida. E isso dá uma retidão no caráter do espírito. E nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 15:58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, essa firmeza, né, é uma determinação fruto da fé, fruto de sentimentos claros e seguros que o Espírito já dispõe. Então, ele fica inamovível dos seus objetivos. Aí diz Emmanuel, muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo, que são aquelas atitudes externas. São essas atitudes beatíficas, contemplativas, meditativas,
que a pessoa passa horas, dias, como sendo uma experiência de fé. E, na verdade, é uma experiência de evolução da mente. A mente que quer fazer uma meditação, que quer experimentar a sua força mental. E são exercícios pessoais. São exercícios pessoais que estão distantes da verdadeira fé e da religiosidade, porque ainda são práticas exteriores. Então, abraçar a fé e confiar seu êxtase improdutivo é apenas crença em postulados da verdade, mas sem experiência destes mesmos postulados. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico ou de outras formas de santuário, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Muitas vezes, a pessoa que está iniciando na religiosidade, ela acredita piamente que recolher-se, ficar recluso, é isentar-se dos pecados do mundo. Porque se ela estivesse inserida no mundo, ela não sobreviveria aos estímulos. Tem medo, não tem firmeza. Então, para que eu não me arraste às tentações, eu prefiro me recolher e me trancar. Mas me recolhendo e me trancando, quando eu voltar ao mundo, eu estarei do mesmo tamanho na estagnação, porque não houve luta, não houve superação, não houve renúncia, apenas o isolamento. E muitas práticas religiosas, ao longo dos milênios, têm sugerido a reclusão, têm sugerido o êxtase improdutivo de diferentes formas de manifestação. E no Evangelho diz, aquele homem que atolou a carroça e se pôs tão somente a orar, não que não seja válido orar, mas aquele que vai tirar a carroça do atoleiro é o que desceu da carroça, que estaqueou a roda, que procurou uma alavanca de pau, que empurrou e que tirou a sua carroça do atoleiro. Quem dos dois tem mais fé? O do êxtase improdutivo ou da ação no bem? Obviamente que é da ação do bem. Esse teve mais confiança em si, no mundo, na possibilidade, na esperança de tirar a sua carroça do atoleiro. Às vezes a nossa carroça está no atoleiro e nós estamos nesta fé contemplativa, que vem o amparo, olha só, chega o amparo, chegam as intuições, mas eu não me mexo, eu não me movo, porque eu não tenho o hábito da ação no bem constante. Então, aquilo fica a nível de pensamento. Então, fé representa visão. Quando a gente diz, o Evangelho mostra que a fé, ela pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, porque sem a razão lúcida não há fé. Sem o pensamento claro nas verdades de vida eterna, não há fé. Haverão crenças, mas fé ainda não. Porque ela representa visão, e não só visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Então, o espírito que tem fé, ele é pronto. Ele é pronto para o próximo. A sua espontânea capacidade de auxiliar é muito espontânea, presente, construída. Então, este é um espírito que tem fé, que desce da carroça, pega um pau no mato, ancora a sua roda, empurra a carroça e ela sai do atoleiro. Esse é que tem fé. Porque quem penetrou a terra espiritual da verdade, diz Emmanuel, encontrou o trabalho por graça maior.
Os espíritos que trabalham mais pelo próximo são os que têm a caridade e a fé entrelaçadas numa mesma vibração. Oravam sim. Os discípulos não vieram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestiais. Essa é a força da oração, é uma captação de um vigor espiritual, né? De uma serenidade do nosso pensamento, para que esse estado de oração abra as comportas da mediunidade intuitiva. E através da mediunidade intuitiva nós possamos agir em benefício de todos. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Então nós não seremos capazes de viver em equilíbrio sem a prece constante, onde a Ana falou da prece como um remédio que se toma várias vezes ao dia. Quanto maior a enfermidade, mais intensidade o remédio. E isso é muito importante porque a prece nos faz sair da nossa sintonia para alcançarmos as sintonias dos amigos espirituais e conviver com essa vibração. Então a prece, a reflexão, né, é que move a engrenagem do nosso espírito. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Nós vamos refletir até aqui e vamos continuar. Irmãos, que bênção demorar o nosso pensamento nesses temas que são fundamentais em todos os tempos da humanidade, em especial no tempo de agora, em que estamos caminhando para um momento de transição. E quando isso acontece no planeta Terra, nós sabemos que o ambiente espiritual e físico fica muito conturbado. Porque é necessário que nós identifiquemos os nossos conflitos, que eles apareçam para que as transformações sejam feitas. Então, nesse tempo de transição, aumenta-se muito todos os níveis de dificuldade. E uma coisa importante para nós refletirmos é que muitos de nós, e muitos mesmos, muitos de nós temos um pensamento pessimista. Esse pensamento pessimista, ele pode ser de alguns minutos, ele pode ser relativamente frequente, ou ele pode estar todo o tempo conosco. E cada um de nós vai nos situar em relação a isso. E quando nós temos um pensamento pessimista, o que significa? Em primeira instância, segunda, terceira, quinta e última instância, significa um estado muito profundo de egoísmo. Porque
nesse estado de pessimismo, nós olhamos só para nós mesmos. E não acontecendo aquilo que nós desejamos, entramos nesse estado. E isso é muito importante de nós compreendermos. Porque o espírito que está 200% fixado nele mesmo, um efeito colateral frequente é o pessimismo. Porque as coisas não acontecem como a pessoa deseja para que ela saia dela mesma. E não tendo esse desejo de sair de si mesmo, constrói ao redor de si um pensamento pessimista, de desistência, de inconformação, e sem perceber que isso é um estado muito avançado de egoísmo. Todo pessimista é a expressão máxima do egoísmo, sem sombra de dúvida. Ele não enxerga nada além dele. Então, se em algum momento isso ocorre em nós, naquele momento estamos tendo um surto de egoísmo. Se ocorre com uma certa frequência, na certa frequência que estamos tendo esse surto. E se nós somos um espírito, em geral, pessimista, aí já não é surto, aí já é o estado que nós nos encontramos de profundo egoísmo. Então isso é uma coisa muito importante para nós compreendermos. E esse assunto está muito relacionado com a fé, dentro da lição que a Célia trouxe para nós. Por quê? Porque nós já sabemos que a fé é uma experiência íntima do espírito, uma experiência no bem. E quando nós fazemos da nossa parte para adquirir a experiência, e obviamente Deus faz a parte dele todo o tempo todo, mas quando nós fazemos a nossa parte, essa construção se consolida dentro de nós. Porque a ausência de fé é a ausência do trabalho, da operosidade, na construção das experiências. Então, a ausência de fé é Deus fazendo a parte dele e eu não fazendo a minha. E a presença da fé é Deus fazendo a parte dele e eu fazendo a minha. Então, se eu estou fazendo a minha parte e tenho absoluta convicção que Deus está fazendo a dele, o que isso chama? Fé. Agora, se Deus está fazendo a parte dele e eu não estou fazendo a minha, como eu vou ter fé? Como eu vou acreditar de verdade que vai dar certo? Que as coisas vão se alterar? Então, o egoísta é aquele que não faz a parte dele. Não fazendo a parte dele, ele começa a ter uma sensação de que tudo vai dar errado. E vai desenvolvendo esse pensamento pessimista. Porque pensando nele mesmo, hoje, amanhã, ontem e sempre, como ele não enxerga nada ao redor dele que não seja ele mesmo, raramente ele faz o que precisa ser feito. Raramente ele cumpre de verdade o dever. E não cumprindo, estabelece ao redor de si um estado permanente de mau humor, de negacionismo, um estado permanente de irritabilidade, um estado permanente
de agressividade e de um pessimismo sem limite. Nada dá certo para mim. Quando é comigo as coisas não funcionam. E é sempre assim, eu. É eu olhando para eu. Todo o tempo todo. Então eu olhando para mim, eu quis reforçar olhando para eu, né? Falando de uma maneira equivocada, errada, mas é o eu, né? É eu comigo mesmo. Então, todo o tempo todo, o meu pensamento está voltado para aquilo que eu estou sentindo, para aquilo que eu estou pensando, não no sentido das construções, não no sentido de me vigiar, porque isso é uma necessidade do espírito, mas no sentido de fixar em mim uma atenção que requer do mundo e das pessoas um certo privilégio. E isso é muito importante de nós entendermos, porque às vezes nós não percebemos o quanto nós alimentamos essa ideia em nossa intimidade. Até o dia que acontece algo mais sério, uma doença, uma perda, algo que é mesmo desafiador, e a gente pergunta, por que eu? Isso revela que ao longo de um tempo nós ficamos nesse estado de idolatria de nós mesmos, a ponto de chegar ao cúmulo de pensar que os desafios não chegarão para mim ou para minha família. E aí a importância de nós entendermos essa fé, que é, eu faço a minha parte. Eu faço mesmo a minha parte. Aonde quer que eu esteja, eu faço a minha parte. Fazendo a minha parte, me torno experiente em realizar aquilo que devo fazer. Somando com o que Deus faz, dá tudo certo. Né? Então, esse entendimento, ele é bem importante para nós. E pensarmos, né? Qual é o nosso nível de pessimismo? Qual que é? De 1 a 100. Onde que eu me ponho? Né? Quando que eu me pego nessa situação? Isso não vai dar certo. Isso aí não vai não, porque é muito difícil. Né? Então, como que é isso para mim? De 1 a 100 ou de 1 a 10, qual que é o meu nível? Nós temos que pensar. Nós temos que dizer qual que é. Identificar claramente. E isso depois correlacionar com a fé. E nós vamos reiniciar o texto de Emmanuel do Pai Nosso, intitulado Tua Fé. E ele comenta assim: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui, amigos, eu quero fazer uma ressalva bem importante, que eu sempre tenho refletido. Fazer da nossa parte, para que Deus faça dele, ou para que nós possamos perceber a parte de Deus, porque todo o tempo Ele faz, é muito importante. Quando Jesus diz assim, tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou, eu ligo isso àquele momento que Jesus está ante a multidão e ele distribui, e ele pergunta, ele vê
a população com fome, e os discípulos vêm dizer para ele sobre isso, e ele faz uma pergunta: quantos pães temos? Ou seja, qual é a nossa parte? E a partir da nossa parte, eu hei de multiplicar. Então, quando a mulher chega com a experiência dela, chamada fé, ele pega aquela fé, aquela experiência no bem e multiplica de maneira exponencial. E ela sara. Porque é todo o tempo todo, Jesus dizendo isso para nós. Entra com a tua parte, que eu entro com a minha. Isso é muito relevante na fé. E aí nós vamos falar assim, mas o que será que ele quer dizer com isso? Porque se ela tivesse mesmo a fé que ele está falando, ela teria se curado sozinha. Então parece que não é verdade. Só que é verdade. Porque é eu com a minha parte, Deus, ou os amigos espirituais, ou quem está comigo, com a parte dele. E aí as experiências se somam e as coisas acontecem. Então, quando ele diz, a tua fé te curou, é a mesma coisa que aqueles 3 pãezinhos. De 3 pães, eu faço 1 milhão de pão. E é isso que nós precisamos refletir, nessa experiência. Então, diante de uma situação extremadamente difícil, que a gente diz assim, não tenho recurso, aí estou 0. Então a gente tem que cavar até encontrar algum e se apoiar nesse algum e oferecer esse algum recurso para que ele, nas mãos, entre aspas, milhões de aspas, de Deus, se multiplique e as coisas se solucionem. Então vamos refletir sobre isso, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, rogamos amparo e proteção a todos aqueles que nos cercam. Que nós possamos contribuir, Mestre, com todos os nossos irmãos. Que nós possamos oferecer o que temos de melhor. Que possamos envolvê-los em vibrações de paz e de amor. Para que possamos, Mestre, operar em Seu nome. Rogamos proteção e amparo aos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Para que nesta hora abençoada estejamos doando e aprendendo a amar, nos unindo a estes espíritos benfeitores que nos cercam com sua imensa generosidade. Que nossos irmãos em dor, em sofrimento,
possam receber nesta hora a visita suprema dos anjos do Senhor, daqueles espíritos que de tão leve são alados, que eles possam estar com aqueles que necessitam de amparo. Queremos te agradecer pelas dificuldades do caminho. Agradecer, Senhor, por tudo que a vida nos conduz. Agradecer pelos desafios, pelas experiências que somos submetidos a adquirir. E que nesta manhã possamos nos esforçar para sermos espíritos melhores, mais dispostos ao bem e à verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.